E a gente segue falando do primeiro debate presidencial desse segundo turno, que, claro, continua repercutindo e muito. Para analisar o desempenho dos presidenciáveis e também as estratégias escolhidas por eles, a gente vai conversar agora ao vivo com o cientista político Bruno Bolognesi. Bruno, muito bom dia para você. Obrigada por falar com a gente. Seja bem-vindo ao Live CNN. Obrigado, Marcela. Bom dia para você e para o Evandro. Um prazer estar com vocês. Bruno, a gente percebeu dois candidatos muito mais contidos do que era esperado, né? Pelo perfil de ambos e pelo ataque, a polarização em que ambos vivem nesse momento. Momento delicado, né? De segundo turno em que os números estão apertados, apesar do presidente Bolsonaro estar atrás, ter terminado o primeiro turno atrás, 5 pontos atrás do ex-presidente Lula, mas de fato deu a sensação que eles estavam mais pisando em ovos nesse debate, nessa discussão de ontem. A gente tem até um levantamento que mostrou da Quest que o Lula teve uma média de 44% de menções positivas nas redes sociais e Bolsonaro 36%. A gente pode falar em ganhador? Olha, é uma pergunta difícil, mas acho que a gente pode dizer que ganha, na verdade, o debate quem conquista mais indecisos, né? Então, o debate não tem, principalmente quando é focado em ataques pessoais, não tem essa proposta muito de apresentar mesmo grandes programas de governo, grandes propostas, o que é lamentável. Mas tem essa proposta de tentar converter, de tentar conseguir ali um eleitor ou outro do seu oponente e decidir o voto de indecisos. Nesse sentido, eu acho que o Lula sai um pouco na frente na medida em que conseguiu, principalmente no começo do debate, apresentar mais projetos, né? Não exatamente o programa de governo, mas apresentar mais propostas ali pontuais do que ele faria se voltasse à presidência. Então, nesse sentido, eu acho que assim, a diferença é pouca, né? A gente sabe que a medida da Quest é muito bacana, muito positiva, mas capta só redes sociais, né, menções positivas e negativas, e não tem uma percepção muito geral da audiência, que parece que foi bastante grande ontem, mas dá para dizer que acho que quem propôs mais acabou tendo uma leve vantagem no debate. Professor, eu queria saber de você quais foram os temas que custaram mais caro tanto para Lula quanto para Bolsonaro e que são temas que precisam ser bem avaliados e vistos pelos eleitores que estão indecisos ou para aqueles que queiram acompanhar esses embates agora no segundo turno. Então, eu acho que o principal tema que o candidato Bolsonaro sentiu foi a gestão da pandemia, né? Eu acho que isso é uma mácula do governo dele, uma coisa que tem muito impacto na vida das pessoas, muito impacto na vida cotidiana, e é meio difícil dele se desvencilhar dessa mácula, né? Então é complicado dele sugerir que fez alguma coisa, que foi sensível com a pandemia, foi sensível com as famílias, quando os 4 anos de governo dele mostram que foi exatamente o oposto. Então acho que isso aí que o maior acerto do Lula no debate foi ter insistido nesse ponto. Por outro lado, eu acho que o Bolsonaro acerta muito em não conseguir tirar de Lula uma explicação sobre a corrupção, né? Então, toda vez que entram ali os escândalos de corrupção do governo do Lula e do PT, né, depois com Dilma, o mensalão, petrolão, desvios de todo tipo, eu acho que ele tem dificuldade de responder, tem dificuldade de dar uma resposta clara e de mostrar que ele tem um compromisso no combate sistemático à corrupção, né? Eu acho que tem algumas outras coisas que ficaram de fora e poderiam ser usadas no debate, não foram usadas de um lado e de outro, mas eu acho que do que aconteceu, esses 2 pontos são os pontos que deixaram os 2 mais incomodados e com mais dificuldade de elaborar uma resposta clara. Faltaram respostas convincentes, né, Bruna? Agora, uma outra questão também que eu gostaria de levantar com você é porque o ex-presidente Lula, ele usou também uma estratégia de falar de
ações do governo dele que não foram feitas no atual governo. Por exemplo, falar de universidades, de quantas universidades ele criou, quantas foram criadas no atual governo, não foi nenhuma, né, segundo o ex-presidente Lula. Também citar a questão dos presídios, quantos foram criados na gestão dele. E agora falar do meio ambiente também, do desmatamento, que foi mais baixo, segundo o ex-presidente, na gestão dele do que agora. Esses temas, eles são sensíveis? Quando tem esse tipo de questionamento sem uma resposta convincente, isso, de fato, interfere no eleitor? Acho que sim. Acho que interfere, principalmente se ele souber mobilizar determinados temas. Eu acho, por exemplo, a insistência nas universidades é uma coisa importante, mas não é uma coisa tão impactante para o eleitor, por exemplo, quanto o tema da violência. Então, se eu fosse assessor do candidato Lula, eu insistiria para ele falar desse tema de ter construído prisões, ter construído centros de segurança máxima, porque esse é um tema que o Bolsonaro tem para si, ele é um candidato que insiste na coisa de que supostamente ele estaria combatendo a violência, e a esquerda tem um pouco de dificuldade de trazer soluções para isso. Então, colocar isso seria muito importante como um feito do governo e como futuras ações do eventual segunda entrada do governo Lula na presidência, justamente para tirar um pouco desse monopólio das ações contra a violência que o Bolsonaro tem, que é um tema que as próprias pesquisas da Quest, por exemplo, têm apontado que é fundamental para manter o eleitor engajado. Então, eu acho que esses feitos, sim, mostram um potencial de você decidir voto de eleitor indeciso e talvez de conseguir ali roubar, ter um ganho marginal em relação aos eleitores de Bolsonaro. Professor Bruno Bolognesi, cientista político também da Universidade Federal do Paraná, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço a vocês. Bom dia a todos.